poesia não era mais a mesma, o mundo não era mais o mesmo, e a poesia tinha uma pergunta sobre que lugar agora, né, que ela habitava. E me lembro também um momento muito marcante, como quando morreu Drummond, e vários poetas foram perguntados sobre a morte de Drummond. Eu vi na televisão, talvez fosse no Fantástico, na Globo, não sei. Mas Paulo Leminski apareceu ali e ele disse: "O trono está vago". Nesse episódio do podcast do Publish News, vamos falar da Flip 2025 e do autor homenageado deste ano, Paulo Leminski. De 30 de julho a 3 de agosto, a Festa Literária Internacional de Paraty, Flip, celebra sua 23ª edição. Um dos destaques da programação principal deste ano é a forte presença das discussões políticas, voltadas para o contexto geopolítico na programação do evento. Entre os nomes anunciados estão Arnaldo Antunes, que vai fazer a sessão de abertura do evento, na quarta-feira, Marina Silva, Gregório Duvivier, historiador Ilan Papé. Este ano, a festa volta ao seu período tradicional, entre os meses de julho e agosto, depois de alterações em seu calendário em decorrência da pandemia. E o autor homenageado dessa edição é Paulo Leminski. Em Paraty, a Flip terá 2 novos espaços, o palco Caprichos e Relaxos, dedicados à poesia, e o palco da praia, onde vão se apresentar as mais diversas manifestações culturais paritienses e da região da Costa Verde. A curadoria literária é pelo 2º ano da editora Ana Lima Cecílio. A Flip e o Centro de Pesquisa e Formação do SESC promoveram na última semana o ciclo do autor homenageado, na capital paulista. Em 4 encontros, a série de debates que antecede a festa convidou autores e poetas de diversas gerações, permitindo aprofundamentos e investigações multidisciplinares a respeito do homenageado da edição. Nesse episódio do podcast, vamos ouvir a mesa de abertura do evento, que contou com Alice Ruiz e José Miguel Wisnik, com a mediação do editor Tarso de Mello. Antes da mesa, vamos ouvir Mauro Munhoz, diretor artístico da Flip, e Ana Lima Cecílio, a curadora. E obrigado à Casa Azul pela gravação. E falando em Paraty, a Casa Publish News mais uma vez vai promover uma programação para leitores e profissionais do livro, no mesmo local dos últimos anos. Esperamos você por lá! Esse podcast é um oferecimento da MVB América Latina, da Um Livro e Câmara Brasileira do Livro. Esse é o episódio 378 do podcast do Publish News, do dia 7 de julho de 2025, gravado no dia 2. E não se esqueça de assinar a nossa newsletter, nos seguir nas redes sociais, Instagram, LinkedIn, YouTube, Facebook e TikTok, todos os dias com novos conteúdos para você. E agora, Fio da Lâmina Samurai, homenagem e celebração à poesia de Paulo Leminski, com Alice Ruiz e José Miguel Wisnik, com mediação do editor Tarso de Mello. Queria agradecer muito ao SESC, ao CPF, a essas 2 queridas. É muito importante esse momento do SESC, da gente estar aqui, o ciclo do autor homenageado, porque é um momento da gente ler, né? Da gente compartilhar a leitura e atualizar os autores que a gente está homenageando. E não podia ser melhor a gente tá fazendo iniciando isso, né, com Alice Ruiz, com o Tarso Mello, o querido flipeiro de carteirinha, assim, desde as primeiras flips, né, o Zé Miguel Wisnik, porque a flip é uma coisa, é uma manifestação, né, ver a casa cheia aqui, já nesse começo, né, de esquentar os motores para a Flip, é realmente muito bom. E então queria agradecer muito e chamar a curadora dessa Flip, a querida Ana. Boa noite. Queria agradecer a presença de todo mundo. É lindo ver essa sala cheíssima para ouvir falar de poesia e do Leminski. Agradecer imensamente a Alice, o Zé Miguel e o Tarso. Não vou me repetir,
eu estou muito ansiosa por essa conversa, mas assim, só queria dizer da importância que é o ciclo doutor homenageado, porque quando a gente escolhe um homenageado, ele funciona como um farol para a programação que a gente apresenta lá na Flip. E levá-lo lá na Flip, ele funciona como uma espécie de é como se a gente levasse o homenageado para o público. E o Sesc CPF, como ele tem esse caráter menor e mais profundo de leitura, é trazer as pessoas para a leitura do Leminski, como o Mauro disse. Então a gente está muito feliz de ter pensado todos os estudiosos do Leminski a vida toda, que se dedicam a isso e que estão aqui com a gente durante esses dias. É muito precioso para mim, que sou apaixonada do Leminski desde sempre. Ele é um dos grandes responsáveis de eu gostar tanto de literatura e de vê-los todos aqui. Eu queria chamar o Tarso de Mello, que é o mediador dessa mesa, mas além de mediador, o Tarso é curador, poeta, editor, e ele foi um parceiro de primeira hora nessa homenagem e me ajudou a pensar cada uma das mesas, cada um dos poetas que vão estar. Ele é um amigo de uma generosidade ímpar que ajudou a gente a botar isso aqui de pé. Então, Tarso. Já vou logo avisando que não vai dar nada muito certo hoje com essa história de que hoje é o dia mais sério, que não é mesmo festivo, porque eu estou todo comovido aqui de encontrar essa turma toda para falar sobre o Leminski, né, de dar início a essa celebração da obra do Leminski, né, que começa hoje e vai até a Flip. Estávamos todos muito ansiosos, então toda vez que a Ana fala que eu ajudei muito, assim, eu tenho mais a agradecer, né, de ter podido ajudar em alguma medida, porque eh, minha história com poesia começa com o Leminski, então já deu várias voltas desde a adolescência até aqui, então é uma alegria muito grande poder devolver um pouco. E estar hoje ao lado da Alice Ruiz, do Zé Miguel Wisnik, para falar um pouco do Leminski, falar da obra do Leminski, e também falar da geração deles, né? Tantas coisas tão bonitas e ainda continua sendo uma geração tão central para o que aconteceu para o que acontece na cultura brasileira, não só na poesia, mas na cultura como um todo. Então eu vou chamá-los para vir aqui. Eu falei para a Ana, falei: "Que papel é esse de ter que apresentar a Alice Ruiz? A Alice Ruiz é Alice Ruiz. José Miguel Wisnik é José Miguel Wisnik", né. Falar fez isso, fez aquilo, publicou aquilo, a gente vai falando ao longo da conversa. Eu gostaria que vocês viessem aqui para dividir comigo o palco. Muito obrigado. Desde o primeiro momento que eu soube dessa homenagem ao Leminski na Flip, né, a Ana fica brincando que eu fiquei com cara de criança, e eu não sei fazer outra cara quando ouço do que de fato me pegou de surpresa, e a mais positiva surpresa possível, assim, estou vivendo ainda enlevado por essa história, né, assim. Entrei aqui, aliás, vocês viram isso, né? Alguém Quem fez isso está de parabéns, ficou muito bonito. Carine Guerra está de parabéns. E é tudo muito bonito em torno do Leminski. E isso tem a ver, né, com essa comemoração, quando ela me contou que o Leminski seria homenageado, porque não só eu ou a Ana que devemos muito a nossa entrada no mundo da poesia, o nosso interesse pela cultura, o interesse pelos livros ao Leminski, né. De lá para cá, desde que foi anunciado para o público e tal, eu ouço isso todo dia com todo mundo que conversa, e é muito curioso, porque vem muitas vezes de pessoas, que talvez nunca tenham com quem eu nunca tenha falado sobre o Leminski. Mas aí vão contar que: "Ah, eu virei e fui fazer letras, porque eu tinha lido poesia, comecei a gostar e hoje é professor". Vários caminhos possíveis que passam em alguma medida, por ter lido Caprichos e Relaxos, Distraídos Venceremos ou algum poema do Leminski, desses que se tornou instagramável, né, muito antes de se pensar em algo como o Instagram. E isso é muito significativo, né, o Leminski figura talvez, eh, não como um poeta do passado, né, muito longe de ser um poeta do passado. E eu acho que é um pouco disso que a gente quer falar aqui hoje, né, de que potência é essa, né, de uma figura que se forma nos anos 60,
atravessa os anos 70, dedicado à sua principal obra, né, que é o Catatal, e depois disso vive uma parte grande dos anos 80 com um destaque, com uma projeção nacional muito muito importante, né, assim. E mesmo tendo morrido tão cedo, em 1989, permanece tão vivo, né, permanece tão vivo em termos, culturais, né. Anunciar o nome do Leminski, não é apontar para o passado, mas é jogar luz sobre uma presença da nossa época, uma presença absolutamente contemporânea, né. E eu queria começar pedindo para que vocês falassem um pouco de, como essa figura, eh, aparece para vocês, né. Como que esse momento que a obra do Leminski vive, um momento eu diria novo, né, suscitado agora por essa homenagem, mas que também, o Leminski já viveu vários momentos de projeção muito intensa, nos anos 80 quando chega na Brasiliense, em 2013 quando sai essa reunião da Toda a Poesia, né. São ciclos com altas, né, do Leminski. E agora eu imagino que seja de novo isso, né, uma nova geração podendo ler, o Leminski, se perguntando: "Mas quem que é esse poeta?", né. E muita gente vai andar por Paraty, eu imagino, procurando por ele, que vai achar que ele vai estar lá. Né, e talvez esteja, dependendo. Eu queria começar falando um pouco disso. Então ela escolheu que eu fale primeiro, e eu estou aqui para obedecer a Alice Ruiz, minha amada parceira poética de canções, e que eu conheci, eh, nos anos 80, né, e tudo isso bem no comecinho, bem lá. Bom, de come e então eu tenho essa convivência de anos, e que geracionalmente, né, nós, quer dizer, eu me sinto, muito próximo, somos filhos do pós-guerra, na verdade. Nós, Leminski, assim, né, você, Alice e eu, nascemos num momento em que o mundo renasceu, né, renasceu como um mundo de imensas possibilidades, né, explodindo, colorido, de formas de relação e de comunicação que logo trouxeram promessas de transformação das formas de vida, né, e é isso que nos formou. A gente acreditou nisto, e eu acredito totalmente até hoje, é só nisso que eu vivo. Eu fui formado nos anos 60, não abdico disto, jamais. Se parecer que não sou, é porque está por um momento disfarçado, mas eu me sinto uma pessoa dos anos 60 como formação, um momento em que, eh, já se disse isso também, que o mundo explodiu como possibilidades artísticas pelos meios de massa. Então nós tínhamos um cinema espantoso em que Fellini, passava, e Antonioni passavam no cinema da minha cidade, uma cidade provinciana na periferia de Santos, né, São Vicente, passava o melhor cinema do mundo, não é, que a música era a música a melhor, que ia em certo momento Stockhausen e os Beatles faziam juntos, Miles Davis tocava dialogando com Stravinsky, e é disto que a gente se formou, é disso que a gente veio, e disso que a gente nunca abriu mão, na verdade. Somos isso. Estou falando isso porque só de modo a pergunta nos situa, né, como depoimento nosso, mas isso é Paulo Leminski, exatamente Paulo Leminski. É, é alguém que foi formado com todo, vamos dizer, o repertório da grande literatura, e ao mesmo tempo com uma formação clássica e monacal, de mosteiro, né, de quem aprendeu latim. E o meu professor de latim no curso de letras, professor Peterlini, leu com admiração a tradução do Satyricon de Petrone por Paulo Leminski, né. Foi um momento que eu tive o prazer, porque eu estou contando coisas que se passaram ao longo desses tempos todos, que para mim
são um pouco todas presentes, né, mas do professor do curso de letras de latim leu com admiração aquela, tradução que atestava, portanto, alguém que se formou na leitura profunda, mas que tinha, ao mesmo tempo, um sentimento de que a poesia mudava de lugar. A poesia não era mais a mesma, o mundo não era mais o mesmo, e a poesia tinha uma pergunta sobre que lugar agora, né, que ela habitava. E me lembro também um momento muito marcante, como quando morreu Drummond, e vários poetas foram perguntados sobre a morte de Drummond. Vi na televisão, talvez fosse no Fantástico, na Globo, não sei. Mas Paulo Leminski apareceu ali e ele disse: "O trono está vago". E o jeito que disse, né, dizia ao mesmo tempo como se fosse assim, abre-se, né, uma disputa papal entre os poetas, né, o conclave da poesia. Pergunta agora, porque na verdade nós vínhamos de toda uma época em que houve no Brasil uma grande poesia evidente e reconhecida pelo país. A gente mal custa acreditar que viviam juntos, na mesma cidade, Carlos Drummond de Andrade, Manuel Bandeira, por ali estava Murilo Mendes, né, e a poesia concreta que veio mexer com tudo isso, mas fazia parte exatamente dessa coisa, sem falar da prosa, Guimarães Rosa e Clarice Lispector e tudo mais, etc. E havia o poeta número um, né, o poeta número um. E quando morre Drummond, na verdade, vem a questão sucessória, né, dinástica, mas na verdade tinha uma coisa mais do que isso, que eu acho que é a ironia de Paulo Leminski que estava apontando. O trono está vago, não significa só quem é que vai ocupar, agora o trono está vago. Não existe mais o príncipe dos poetas, não existe mais número um, porque a pergunta é onde foi parar a poesia? Tem uma mutação, né? E acho que a poesia de Paulo Leminski é o processo dessa mutação, né, dessa transformação, dessa mudança de lugar, e ele criou, mas isso foi um processo longo, na verdade, durou tempo para que isto se realizasse, até se realiza propriamente até depois da morte dele, esse sucesso desse toda a poesia inesperado para todos, para a editora, ninguém calculava que aquele volume de poesias fosse ter aquele alcance, né. Porque como diz Walter Benjamin, o último best-seller de poesia foi As Flores do Mal, de Baudelaire. E aí, então, como é que um livro de poesia a essa altura tinha esse alcance? Então são coisas, assim, da força muito especial de Paulo Leminski. Isso, em suma, isso eu procurei dizer só no sentido de relacionar essa história com a nossa história de vida, né, nossos tempos, esse período todo que se passou. É legal. Oi, tudo bom? É legal, que eu falei pedi para você falar antes, mas enquanto você falava, eu tive muita vontade de te interromper para a gente conversar sobre tudo isso, porque ao mesmo tempo que tinha essa quase, euforia, né, do fim da Segunda Guerra, nós somos os filhos da bomba. Então, eu acho que não estou querendo justificar o talento de todas essas pessoas da faixa dos 80, mas realmente é espantoso, assim, a quantidade de gênios que estão fazendo ou acabaram de fazer ou fizeram. 80 anos é bonito de ver, né. Eh, e eu acho que pintou uma urgência mesmo de já que o mundo vai acabar, vamos caprichar, vamos dar o melhor de nós, vamos, sabe, assim, acho que rolou um pouco isso. Eh, E o Paulo tem uma canção linda sobre isto. os 2, essa é dos irmãos, essa é do Paulo e do Pedro. O Pedro fez toda a primeira parte, Pedro Leminski, eh, "Vejo nos teus olhos tão profundo a durezas que esse mundo te deu para carregar, e vejo também que sentes que tens amor para dar.
Perdi-me na vida, achei-me no sonho. A vida que levo não é a que quero, não quero mais nada. E aí o Paulo respondeu: quando a terra se acabar, você vai chorar. Não adianta mais. Vendo essa terra tão imensa, rezando na presença de um gigante cogumelo. Era um mundo tão bonito, caprichado de milagres. Deus gostava de florir. Palmas para os dois, né? Eu não cantei, tá? Isso aí foi só para insinuar como é que é a melodia. Mas eles fizeram juntos isso. E foi o Pedro, o irmão, que acabou se suicidando, né? O nome é Oração dos Suicidas. A vida pesa às vezes muito. Tem a outra chamada Valeu, né, Alice? Essa é só do Paulo. Isso. Essa até que eu tinha pensado, eu não sei de qual. Essa que você tinha pensado? Olha só. Eu não sabia que tinha ainda outra. Isso mesmo. Não, tem essa do Pedro e do Paulo, que é a própria o gigante cogumelo que a gente estava falando, né? Que eu acho que a gente, né, é a geração assombrada pelo gigante cogumelo. Também. E também a geração da contracultura, que tentou recriar sistemas de relação, de consumo, a gente tentou inventar tudo, em termos de costumes. Então, é a isso que eu me referia também, nesse sentido, de transformação das formas de vida. Né? E de formas de poesia também, né? Porque até então a poesia era um pouco mais formal, vamos dizer assim. E a nossa geração que deu essa quebrada na métrica, mas principalmente na coisa de rima, que é o verso livre. Deu um tipo, poesia marginal que Não, mas isso vinha de antes, né? Eu acho que a quebra já foi no começo do século XX, né? De rima, de métrica, de tudo e tal. As vanguardas fizeram isso. fizeram E aí, isso. mas aí, então, aí eu acho que a situação literária do Paulo é exatamente, ele é herdeiro, por um lado, da quebra que a poesia moderna fez, no sentido de que as formas clássicas, a métrica, a rima, tudo isso ganhou direito, uma cidadania poética que remonta a Drummond, principalmente, né, mas, e depois vem uma outra onda que é são as vanguardas dos anos 50 para 60 e a vanguarda concreta, com a qual ele tem forte ligação também. E que punha outras exigências que eram também, a seu modo, normativas, digamos assim. Normativas porque supunha-se que estava encerrado o ciclo do verso, não era o caso mais de fazer poemas com versos, agora a poesia era uma constelação na página, o espaço, isso é toda uma questão, uma polêmica bem forte dos anos 60. O Paulo se formou nessa tradição, ele incorporou essa vanguarda de uma maneira muito pessoal e escreveu um livro de juventude maravilhoso chamado Catatal, né. E Catatal é uma prosa joyciana, né, quer dizer, uma prosa, é um livro que, assim como o Grande Sertão Veredas, vai do começo ao fim sem um capítulo, sem uma interrupção, sem um intertítulo, sem absolutamente nada. É um fluxo de consciência que ele chama de um enxame de consciência, é um trocadilho com a ideia de exame de consciência, né, e que é um livro, ao mesmo tempo, engraçadíssimo e totalmente inovador na forma, e a história que ele contém é uma coisa, é uma verdadeira piada maravilhosa, que é a seguinte: se imaginássemos que René Descartes, tivesse vindo com Maurício de Nassau para Pernambuco e que, portanto, Descartes desse uma guinada tropical e estivesse de repente diante do trópico,
O que que aconteceria com o racionalismo cartesiano fundador da filosofia moderna, né? E isto é, portanto, uma espécie de fluxo de consciência de Descartes enlouquecido fumando maconha e, e olhando os trópicos e passando por um processo que é Com uma luneta, quer dizer, 2 alterações. Em cada mão ele tem uma alteração de percepção, é, né, por um lado a jamba e do outro lado a luneta. é, exatamente, a lente, né, essa dupla lente. E isso em princípio é uma piada, mas é um olhar sobre o Brasil do ponto de vista de um cartesianismo tresloucado, mas escrito de uma maneira que é incrível, porque é um jogo, um fluxo de trocadilhos, de jogos, sempre de alterações, as palavras vêm alteradas. Ele lida com frases feitas, provérbios, ditos que a gente conhece, mas que vêm surpreendentemente transformados, né. E então aquele livro é uma aventura de linguagem incrível, que corresponde era uma resposta muito brasileira à questão posta pelas vanguardas do período, as vanguardas literárias, no sentido de revolucionar completamente a linearidade da linguagem e vamos dizer, o linguajar, né. Eu acho que ele, no Catatal, ele reuniu o máximo de inovação e, ao mesmo tempo, do seu repertório, da sua erudição, ali é um show disso. É. Só que, com isso, ele se permitiu, foram 8 anos fazendo o Catatal. Quando eu o conheci, o Catatal tinha 8 páginas. Eu acompanhei esses 8 anos. E 8 o símbolo do infinito, que é a Lemniscata, né, É. Chama-se assim, Lemniscata, Lemniscata. que é essa espécie de o Isso. infinito que dessa escrita, né, eh, mas, então, é uma loucura imaginar o que foi esse cotidiano dessa escrita, desse livro, que hoje, as atenções isso é que eu quero chamar a atenção aqui, quando a gente fala de Leminski, aqui está o Leminski dos textos rápidos, diretos, de quem soube falar, não é, com uma sensibilidade poética, assim, à flor da pele, né, espontânea e imediata. Mas por baixo deste existe esse outro. Isto muda completamente a cara do que seria a poesia de um poeta. E para isso eu quero fechar a ideia dizendo que o Leminski, a essa altura, ele viria como se fosse na linha da poesia concreta, seguindo uma espécie de ortodoxia da vanguarda. Ele não fez isto e passou para fazer uma poesia, que é uma poesia rápida, ligada de interesse existencial, né, às vezes piadístico, mas sempre informada pela inovação de linguagem, mas em outra coisa que o aproximava daquilo que era chamado de poesia marginal, que era uma corrente oposta à poesia concreta. Para o Paulo Leminski, eu acho, essa oposição não vigorou. Eu tive no lançamento Ele mudou esse sinal. ele mudou esse sinal, porque a princípio era ou você era concreto ou poesia marginal, isso era claro. Os poetas marginais não gostavam da poesia concreta, a poesia concreta não gostava da poesia marginal. Eu tive no lançamento do livro do Paulo aqui em São Paulo, quando esse livro que ele talvez punha pela primeira vez esse poemas, essa vertente. O autor do Catatal chegava com uma poesia que surpreendia, que incomodava um ponto de vista ortodoxo da poesia concreta. E esse embate, de certo modo, existia ali, naquela cerimônia de lançamento, mas isso marcava essa independência, né, E o que e eu o acho. Capricho e Relaxos, Zé Miguel, de certo modo, ele é esse percurso primeiro da poesia do Leminski, eh, lidando com a poesia concreta como um recurso que já é dele, porque estão lá os poemas da revista de invenção da invenção, e depois as fases dele estão dentro do Caprichos e Relaxos, né. Essa fase inicial, depois o que ele vai escrever depois do Catatal,
entre o Catatal e o Não Fosse Isso, depois o Polonese. Então esse percurso está ali. De fato, é um livro que não cabia em cartilha nenhuma. Não agradaria o grupo, digamos, pensando em termos de ortodoxia, como você falou, de um grupo concreto estrito, tampouco de um grupo que tentasse colocá-lo dentro da perspectiva marginal, né, simplesmente. Ele não era nenhuma dessas coisas, ele era uma coisa própria, nova, né. Você falando do Catatal, eu acho que tem uma virada interessantíssima aí nesses 8 anos que o Leminski passa mergulhado no Catatal e que depois, nos textos que ele escreve para a segunda edição, já perto do fim da vida, ele mesmo lê dessa maneira, né, de que uma vida é muito curta para ter mais que uma ideia, né, de que a grande ideia dele foi o Catatal e que aquele é o grande livro que ele faria. Mas tem uma, entre aspas, mas teria uma espécie de angústia com o fato da grande obra dele, que é um cara divertido, engraçado, levava a piada a sério, né, tipo, o Catatal começa como uma brincadeira e se transforma num colosso, eh, e dessa grande obra ser incomunicável. Dela não ter o alcance de público, de leitores que ele queria que a poesia dele tivesse e que ele estava preparado para que a poesia dele tivesse. Então eu brinco que a obra do Leminski, ela faz quase que um caminho invertido, né. Começa pela grande obra, que é o Catatal, e depois se espraia com muito disso É o que que é. eu ia dizendo naquela hora, que ele se sentiu confortável, depois do Catatal, de publicar a poesia que tinha essa primava pela linguagem, assim como a poesia concreta, mas ao mesmo tempo tinha essa coloquialidade da poesia marginal, isso na poesia. E aí ele se sentiu à vontade de publicar isso. Mas quando a gente fala depois, tudo estava acontecendo simultaneamente. Depois, porque pela cronologia da publicação, mas de fato a poesia estava acontecendo enquanto o Catatal estava sendo feito. O Caprichos e Relaxos é toda a década de 70 da poesia do Paulo. E ecoa Assim muito dentro como Distraídos, do Catatal, o né. daí tudo mais, né, Distraídos, Lavian Close e tal, tudo é anos 80, mas Caprichos concentra e foi best-seller. E foi best-seller, né, temos que levar isso em consideração. Eu acho que foi a primeira vez, assim, que o primeiro livro, eh, em termos nacionais, foi o primeiro livro de poesia dele. Sim. Primeiro livro de um poeta vira best-seller é meio mas também na prosa, porque daí o Agora é que são elas, que é muito mais acessível do que o Catatal, Guerra Dentro da 15 Gente. Só na Brasiliense são 15 trabalhos publicados em 4 anos e meio a 5 anos. Com Todos as eles traduções traduções, são 15 trabalhos só pela Brasiliense. e as biografias. E as biografias, os 2 livros de poemas. Então é uma coisa, assim, incrível, né, em tão pouco tempo ter feito tanta coisa. O organismo tinha pressa, né, Sim, o organismo como ia embora logo, tinha pressa. sim, É teoria minha, mas eu já vi isso acontecer com outras pessoas, sim. né. Alice, você fala uma frase muito bonita nesse texto de apresentação do toda entre todas as frases bonitas, podemos ficar com várias delas, mas você fala: "Nossa primeira conversa foi sobre poesia e a última também", né, falando dessa relação direta entre o seu próprio fazer-se poeta, que começa antes de conhecer o Leminski e segue, enquanto vocês conviveram e segue até hoje, e ao mesmo tempo de ter essa relação muito profunda com essa figura dentro de casa, criando e criando as crias e tudo isso, que se você quiser falar um pouquinho dessa relação cheia de poesia e criações coletivas, eu queria ouvir. Agora é a hora que ela taca o microfone em mim. Não, não, então eu preciso confessar a todos que essa é a primeira vez que eu falo do Paulo, assim, que eu aceito um convite para falar especificamente do Paulo. Já falei
em entrevistas, daí parei de dar entrevista, porque eu percebi que me machucava. Eh, Enfim, eu decidi falar agora, primeiro porque eu acho que ele ia ficar felicíssimo com essa homenagem, porque eu acho que tem eh, é mais do que uma aceitação, é um espaço de reconhecimento mesmo para um autor que tudo bem, intelectualmente ele está à altura de todos os outros que já foram homenageados pela Flip, mas ele era pop. Então, assim, é a primeira vez que a gente tem um poeta pop. Então, assim, além de ser o Paulo, eu como pertenço à turma pop, eu fiquei felicíssima com essa escolha e também porque o tempo já passou, né, quer dizer, já faz mais de 30 anos que ele foi embora, então já dá para começar a falar dessa coisa que eu sei que há uma curiosidade, porque é uma pessoa pública, mas é que para mim não é, né. O problema é que para mim não é. Então, falar dessa convivência, falar, eh, é difícil, mas já é possível. Passado todo esse tempo, agora é possível, mas realmente essa é a primeira vez. É interessante uma pessoa do ano que vem eu faço 80 anos, e estou aqui diante de vocês perdendo uma virgindade. Sorte a nossa. Mas eu não sei o que te dizer disso, porque também tem uma coisa, por que que eu não queria falar? Porque nem tudo é lindo. Paula, a nossa geração, os homens, bom, eu ouvi dizer que agora os adolescentes estão tendo uma formação, principalmente através das redes, de ódio maior contra as mulheres. Mas a nossa geração, essa turma, a geração do Paulo, foi criada para ser os homens cuidados pela mulher, como se eles tivessem algum tipo de deficiência. E o Paulo, sendo o artista que ele era, dedicado 24 horas por dia, literalmente, assim, tirando a parte que ele estava dormindo, claro, mas o tempo acordado ele estava integralmente. Foi eu dei um jeito. Não, pensei que era ele. Por essa não esperávamos. Ele se dedicava realmente, integralmente à cultura, ao estudo, à obra, à criação, à pesquisa. Essa era a vida dele. E aí, apesar de ser minha praia também, mas alguém tinha que botar comida na mesa, alguém tinha que cozinhar a comida que tinha que botar na mesa e assim por diante. Então, eu acho que tem um lado muito feio no gênio, sabe? Que é um lado que não aparece. Mas se não tiver alguém para dar estrutura para o gênio poder se dedicar o tempo inteiro a que veio, é difícil de acontecer. Então, isso é um dos motivos que eu não queria falar, mas eu acabei falando. Tá certo. Não, E já voltamos para nossa conversa. Esse podcast é um oferecimento da MVB América Latina, onde a inovação e a tecnologia impulsionam o mercado do livro. Com a PubNet você ganha eficiência, agilidade e segurança em cada pedido. E quando o assunto é metadados, metadados é com a MetaBooks. Porque, no fim das contas, o propósito da MVB é um só: levar os livros até os leitores. Eu acho importantíssimo que isso seja colocado também, né, para pensar. Até porque sua obra
Espero que em breve a gente sente para conversar sobre a sua obra especificamente. E ela se fez, apesar desses pesares, se fez gigante, importantíssima e central também para essa geração, como o Zé Miguel falou, que surge nos anos 60 e chega até aqui, mostrando caminhos próprios, mostrando, se desdobrando, né, e isso é importantíssimo de ser pontuado aqui também. Tem um poema, Zé Miguel, a Alice lembrou que o Paulo é pop, e cada vez mais, e o bigode dele espalhado por aí não nos deixa mentir. Tem um poema do Leminski que eu considero que é uma espécie de manifesto dessa virada pós-catatal, em alguma medida, que ele fala: "Tudo que li me irrita quando ouço Rita Lee". E eu acho que isso faz uma ponte, assim, incrível com essa coisa da canção, que é um interesse que se aprofunda nele, das parcerias que começam em casa, que começam em Curitiba e que depois ele busca o tempo todo, né. Ele dedica os livros, né, nas dedicatórias dos livros ele menciona parceiros e convida os leitores a serem parceiros dele, né. E por isso que eu sempre lembro desse poema, assim, tem uma coisa de olhar para aquilo e a Rita Lee, quando a gente fala Rita Lee, tá falando dos maiores sucessos, né, de encaixados, assim, em sequência que a Rita Lee fez dos anos, acho final dos anos 60 já, né. A Rita Lee começa aparece no final dos anos 60, se eu não estou enganado. É, com É, e dali pra frente um sucesso atrás do outro. Então, vindo do Leminski, olhar pra isso é de falar assim: "Espera aí, a poesia não pode estar longe disso". Né, tem que ter essa potência da leveza, mas também das marcas geracionais, de tudo isso que é o caldo de que ele se fazia. E é muito curioso ver um poeta, se jogando nesse mundo, ao invés de se afastar dele, como tantos outros poetas que fizeram o caminho dos livros e simplesmente falaram: Mas "Ah". eu acho que quem quebrou isso foi o Vinícius, não foi? Eu Aí acho é que o com Vinícius você. foi o primeiro. essa é uma questão bem brasileira, né? Que é, e que é o fato de que a poesia do livro e a canção foram se atraindo de algum modo, que o Brasil é um país que tem essa imensa literatura, né, que a gente falou, mas ao mesmo tempo tem um letramento médio baixo, um letramento baixo na média, ou seja, os hábitos de leitura não são minimamente comparáveis com a presença, a onipresença que tem a música popular, a canção e tal, né. Em algum momento e isso tá posto num conto de Machado de Assis chamado Um Homem Célebre, escrito em 1888. Essa questão estava completamente colocada lá. E ela atravessa o século XX, a música brasileira. Villa-Lobos ia atrás dos seresteiros, havia uma coisa no fundo querendo se fazer, e o Vinícius abriu essa porta realmente. Ele, a certa altura, ele era um poeta do livro, quer dizer, que ia se consagrando como um grande lírico, né, reconhecido pelos escritores, por um grupo literário e tal, que jamais imaginaria que dali pudesse sair um autor de canções, e ele teve um transe, na verdade, que segundo ele conta, quando leu o Mito de Orfeu ouvindo os ensaios da bateria de escola de samba do Morro do Cavalão, em Niterói, e ele sentiu a força do Mito de Orfeu, da sublimidade, da universalidade daquilo, junto com o samba, e ele teve uma ideia que ele só realizou 14 anos depois, e para realizar ele chamou Tom Jobim. Ele conheceu Tom Jobim e eles fizeram canções que foram para o espetáculo Orfeu da Conceição. É um espetáculo realizado no Teatro Municipal, com atores e atrizes negras, e que, resultou na bossa nova, e que ao mesmo tempo, não só, portanto, no repertório daquela peça, daquele projeto, mas que abriu esse caminho. E Tom Jobim, por sua vez, quem ele admirava Villa-Lobos, ele queria ser um Villa-Lobos, e ele fazia arranjos para música que tocava na rádio, e de repente esses repertórios se uniram nesses dois, e naquela altura,
nos anos 60, há um momento em que só os Beatles eram mais ouvidos no mundo do que Tom Jobim e Vinícius de Moraes, cuja música era ao mesmo tempo uma canção das mais sofisticadas, melódica, harmônica e poeticamente. E isso faz um sucesso que inclusive atravessa esses tempos, porque passadas essas décadas, essas músicas permanecem nos repertórios, estão aí, tá? É um acontecimento brasileiro de cruzamento do erudito popular com a música com a literatura e tudo mais, né? Só os Beatles, mas o Tom Jobim dizia: mas é porque eles são 4, né. E e essa piada é muito boa, mas, e que cantados por João Gilberto, isso abriu um caminho de geração. A minha geração, o pessoal aprendia violão imitando João Gilberto. João Gilberto era referência. João Gilberto foi referência para figuras tão diferentes quanto Jorge Ben, Roberto Carlos, Caetano Veloso e Chico Buarque. Eh, então, o quanto isso se irradiou como possibilidade. Depois ele esteve, quer dizer, com os homens, isso ainda para outras gerações que se seguiram, mas isso abriu o tal fenômeno de que a gente está falando, né. E isso então, isso entrou na corrente sanguínea da cultura brasileira e Paulo Leminski participa disso, porque ele tinha um interesse total por tudo que está acontecendo, né, quanto mais pela canção, que além disso tem essa força. Então, fez canções, né, musicou, quer dizer, canções que fazia a própria melodia, além de Música fazer as dele, que letras. o pessoal demorou para aceitar isso, né, porque É, porque sempre parecia que uma coisa ou alguém outra tinha não podia. musicado seus poemas, quando na verdade ele fazia letra, É, que é uma outra coisa. é. É a poesia, em suma, e a poesia da canção não é exatamente a poesia do livro, mas em Paulo Leminski existe essa passagem, ele faz poesia também como alguma coisa que conversa com a canção, mesmo que seja poesia. Eu acho que na música ele fez a mesma coisa que foi na literatura, É, que é assim, porque ele foi importante num processo de construção da música lá em Curitiba, que até então basicamente eram bandas que faziam cover. Ele pegou uma dessas bandas e compôs com eles e a coisa aconteceu, mas ele também compôs com Moraes Moreira, quer dizer, pegou aquele lado dos baianos, né, da Tropicália. Ele teve esse namoro com o Caetano, gravou Verdura dele. Gil levou músicas do Paulo para a Cor do Som, que gravou, mas também teve uma relação com a vanguarda paulistana. Então, eu fazendo rock em Curitiba, com a vanguarda paulistana aqui, e com os tropicalistas no Rio. Então, a quando eu mesma conheci coisa que quando eu conheci lá em Curitiba, através de você, tinha saído Cabeça Dinossauro, e ele falou: "Isto aqui é um negócio poderoso", estava inteiramente interessado naquele lance dos Titãs, assim, com toda a força roqueira e tal. Mas isto eu acho que desse componente híbrido sincrético que ele desfez, ele, desativou fronteiras, quer dizer, riscas que separavam, que compartimentavam nichos ou áreas culturais que não podiam se comunicar. Ele fazia essa passagem, e isso tá, Caprichos, está nele, essa tendência a unir coisas que parecem muito separadas, a a partir já da própria ideia do que é sério e profundo e o que é leve e imediato. A gente acha que o profundo é pesado, né, e que o leve é superficial. O Paulo, ele embaralha completamente esses princípios, uma coisa que pode ser leve e profunda, e que aonde estão caprichos e relaxos. Capricho significa justamente essa aplicação à construção, ao princípio formal da literatura, da poesia e tal, e relaxos é a descontração. Tem uma coisa nele muito própria de unir
concentração com descontração. Isso é difícil, porque distraídos venceremos. Exatamente. Os títulos estão dizendo este lugar, digamos, que não é nada fácil ser concentrado e ao mesmo tempo descontraído, né? Quando você se concentra, você se contrai, né? O la vie incluse, de certa forma, também, porque close no sentido de se fecha, É. mas também no sentido de De que aproxima. aproxima. Exatamente. Todos os títulos são variações sobre esse duplo modo de chegar, É né? quase a senha forte para entrar em cada livro, né, assim, de meio que tá na capa aquilo que vai te conduzir pela leitura do livro todo, né, não é um título só. Mas, insistindo um pouco no paralelo que surgiu aqui entre o Vinícius de Moraes e o Leminski, sempre me chamou a atenção, talvez por conta do tamanho que virou a obra musical do Vinícius de Moraes, o fato de que muito mais gente o conhece pelo que fez na música do que os livros, não daria nem para colocar em comparação, né, assim, talvez vá ao livro por conta da força que ele ganhou na cena musical, do gigante internacional, etcétera. Já o Leminski, esse namoro com a música vai dar certo em grande medida, porque vai tocar no rádio, vai estar em lugares diferentes, né, gerações diferentes tocando a música dele, toca na novela, mas o Leminski faz algo na camadas do poema, na escrita do próprio poema, que eu acho que é isso que é a música que o Lemi é isso que o Leminski traz da música da geração dele, né, o que faz com que ele seja um poeta gigante no livro, o que é muito raro. O Vinícius é um poeta gigante no rádio, no disco, e o Leminski consegue ser um poeta gigante no livro. Isso sempre me chamou a atenção, porque eu falo, são características, eu acho, daquilo que a gente está acostumado a associar com a música, de um certo uso da rima, de um certo jogo com a comunicação, né, que a música tem, principalmente essa música mais bem-sucedida, digamos, da geração dele, como o pop e o rock lá do início dos anos 80, e que ele olha para isso, ele faz aquilo também, mas isso muda a forma como os poemas dele no papel vão ser, né. Sim. Dá para dizer Eu isso? acho isso, a escrita dele, ela os poemas, por mais curtos que sejam e parecendo tão imediatos e espontâneos, tem uma consciência dessas dimensões que estão ali ao mesmo tempo. Isso o distingue de um poeta, no sentido da linha da poesia marginal, que busca a coloquialidade, a descontração existencial, um tom mais, às vezes anedótico, etc., e tem nessa descontração a sua marca. Eu acho que no Leminski tem uma diferença, que é essa a concentração de linguagem que está ligada a todo esse repertório subjacente que está lá, acho eu, não sei se é isso que você está dizendo, mas que na escrita tem alguma coisa em que ele incorpora ao mesmo tempo a coisa pop da canção, mas com a informação da tradição da poesia escrita fortemente, né. Que é, de certo modo, o que ele chama às vezes de piadisticamente de punk parnasiano, não é, ou dadaísta clássico, são piadas sobre o fato de que ele está eh, juntando repertórios diferentes eu acho que o texto que a Leila Perrone Moisés escreveu sobre ele, eh, analisa assim, acho eu, é um texto de ensaístico de referência, um texto crítico sobre a originalidade da poesia do Paulo Leminski. Eu acho que ela toca exatamente nesse ponto, a meu ver. Não, só colocando um outro grande letrista que também lançou livros de poesia para a gente pensar, o Capinã, por exemplo, agora saiu uma reunião dos livros de poesia do Capinã e de parte das letras. E são diferentes os movimentos. Parece que quando vai para a letra de música tá fazendo uma coisa, e os livros de poesia era o lugar em que ele fazia outra. No Leminski, a impressão que eu tenho é que
o que ele buscava no livro era esse tipo de vibração que você tem que a gente costuma ter ouvindo, mas que nos poemas dele você tem na leitura. Tanto que eu brinco que o sucesso do Leminski é explicável até, porque os poemas foram feitos para comunicar num nível tão natural, né, tão natural que ninguém nem talvez tenha muita gente que gosta de poemas do Leminski sem nem saber quem é o autor, né, como essa coisa meio que gira, talvez atribuam a Clarice Lispector até, né, mas que gira na internet, assim, loucamente, sem autor, e é isso, porque ele a as diversas manifestações dele sobre a relação com a publicidade, o que ele aprendeu trabalhando na publicidade, o que ele aprendeu, estudando sobre comunicação, e de que pensava ser um poeta, né, buscava ser um poeta da comunicação fluente, né. Pelo menos nessa camada que eu costumo dizer assim, que é uma inversão muito significativa com relação aos poemas de outros gigantes, que são poemas que repelem o leitor num primeiro contato, né. Então você entrega o poema para alguém que não é o leitor de poesia acostumado, e ele fala: "Nossa, que esquisito isso aqui, né", no poema não deixa entrar, o poema fala: "Se quiser algo, venha buscar". O poema do Leminski ele faz assim, ele busca, ele vai lá e cata, com recursos muito calculados isso, né. Eu não sei se é uma impressão de fã, tá tudo hoje pode ser. Eu quero Assim, a poesia precisa mesmo de um viés lúdico, senão ela não acontece. Mas no caso do Paulo especificamente, e agora falando do convívio que você pediu para eu falar, ele era engraçado o tempo inteiro. Ele era engraçado no cotidiano, essa coisa do humor, ele não era um senhor sisudo em casa que colocava humor na poesia. Não, ele era o tempo inteiro uma pessoa bem-humorada e disposta criativamente a fazer piadas. Criar piadas, não é fazer piadas, é o contrário do que se costuma chamar, o senso comum costuma chamar de piada, ele fazia o contrário disso. Ele estava sempre inventando. Então, Isso, acho que desculpe, não, se você se puder, o esse, é isso que a piada é um jogo com a linguagem, né, que tem muito a ver com a poesia, e tem o texto do Freud, o Xiste, sua relação com o inconsciente, dá uma imensa força para esse para essa coisa de que as piadas, os xistes se fazem com condensações e deslocamentos que pegam, sentidos que parecem distantes, de repente junta, ou então um sentido, toca, né, em alguma coisa que estava evidente, toca de como se fosse assim no futebol, toca de com efeito e você atinge outra coisa. Os procedimentos do xiste estão profundamente ligados à linguagem ao inconsciente, por isso mesmo, eh, mexem com o que está recalcado e o que vem à tona. Ou seja, o xiste traz à tona coisas que estão escondidas. Isso é muito poderoso, aquilo é muito sério, ao mesmo tempo que é engraçado, né. E faz com que, ao mesmo tempo, venha à tona, o que dizia o Freud, alguma coisa que nós perdemos, que a criança, num primeiro momento, antes dela aprender a falar, ela está que nem as palavras são para elas como se fosse um chiclete, uma goma de mascar, em que os sentidos, as sonoridades, ela ela lida com aquilo e mistura e experimenta os sons. E a poesia, na verdade, faz isso, continua fazendo isso, e ao mesmo tempo, quando faz xiste, o poeta não está se afastando da força originária da linguagem e da poesia, mas está trazendo isso, mas exatamente muito ao contrário, né. Então, eh e esse sentido xistoso que eu acho, como eu falei, está no catatal. O catatal é um contínuo xistoso, são 200 páginas, hilariantes, se a gente pensar nos jogos, né, aquilo com um repertório cultíssimo, mas fazendo piada com frases feitas e tirando elas de lugar e tudo mais, né. O piadismo está lá.
E E a aqui origem, Zé Miguel, desculpa interromper, a origem, né, aquele que contada do Catatal, que é o conto que ele escreve, né, que ele tá é, dando aula, é meio isso, assim, era alguém que eu acho que devia ter um humor excepcional é. e que não jogava as piadas fora, não ia para um lugar a piada, a poesia para outro, Então, né. levou essa piada de Descartes fumando maconha no Trópico, levou essa piada às últimas consequências, né, e foi fundo nela. Então, eh eh, esse negócio nunca para de estar ali. O xiste tem essa imediatez e aqui eu tô tem um poema que eu adoro que, por exemplo: "Nuvens brancas passam em brancas nuvens", né. Então, esse é um negócio maravilhoso, não é um mero trocadilho, um jogo. Simplesmente mudou 2 palavras de posição, né, nuvens brancas, brancas nuvens, e que nuvens brancas passem em brancas nuvens, de repente você está diante do céu, da contemplação, do movimento, e as palavras são como nuvens. Isomorficamente as palavras vão, elas mudam de lugar, e ao mudar de lugar elas tomam uma outra forma e passam, né. Então a captação do instante, né, que tem a ver com o haikai, do qual você é mestra, né, e que afinal criou-se uma espécie de tradição, um saber, né, do haikai em Curitiba, e que tem a ver com essa percepção xistosa, digamos, mas xistosa como fundamento mesmo do poético. "À noite me pinga uma estrela no olho e passa", né. Então a estrela como um colírio, uma gota de colírio, né, que passa, né, no olho, mas a estrela passa na noite. Então, nuvens e estrelas aqui, que são 2 temas tão batidos, eles são completamente renovados na nossa percepção por uma coisa que eu insisto, não é um mero trocadilho, é uma coisa de vai fundo nesse mistério da linguagem entre o dizível e o indizível, né, ou o que é dizível e o que está ali que não pode ser dito. Pedirem um milagre, nem pisco, transformo água em água e risco em risco. Então, eh, esse negócio de que isto é isto mesmo, né, que é uma coisa dificílima, né, mas transformado, a água se transforma em água e o risco na água se transforma em risco. Isto é um milagre, nem pisco, né. Eh, então, eu acho que essas são pequenas amostras, né, desse tipo de relação com a linguagem da qual a gente estava falando, que tem a ver. Uma curiosidade sobre isso é que a palavra haikai se escreve com 2 ideogramas. Um ideograma, o primeiro, é a ausência do eu, um eu que não está presente, que não se coloca. E a outra palavra é humor. A outro ideograma é o ideograma de humor. 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 Tanto Aliás, que era o são gênero 2 baixo. estados, são 2 estados dos vários estados. Para se fazer haikai, são 2 estados. Humor no sentido de tirar a solenidade das coisas, não de novo, não nesse sentido que a gente se acostumou, né, no ocidente, que é sempre contra alguma coisa ou contra alguém. Exatamente. Muito bom isso, Alice, tirar solenidade das coisas, acho que isso é fundamental. Eu, quer dizer, está relacionado com aquela coisa de geração que eu tinha falado também no início, que é que as possibilidades que se apresentaram no mundo como transformação das formas de vida e da linguagem, significava também não levar a sério as formalidades, não levar à risca as formalidades, né. Então, isto significa dessolenizar, né. E é um humor que resulta disso, porque você não precisa fazer o humor, você dessoleniza, as coisas ganham essa. Mas eu continuo achando que foi a bomba.
É verdade, porque com a ameaça da bomba, a gente falou: "Pessoal, vamos parar de bobagem que a gente pode morrer daqui a pouco. Tudo isso aqui pode acabar. Vamos ver o que realmente importa, vamos ver o que a gente pode fazer de melhor desse negócio chamado vida". Eu acho que foi uma chacoalhada. Eu acho que é uma duplicidade naquele momento, eh ao mesmo tempo a guerra terminou com a bomba atômica, e a bomba atômica ficou como uma marca, um sinal que, em suma, a gente estava sob o signo, dessa destruição total possível, né. Ao mesmo tempo, como imensas possibilidades que se ofereciam, ou pareciam se oferecer, num tempo em que os meios de massa, como se eles tivessem assumido todas as imensas possibilidades que resultam do fato de que aquilo que é produzido é distribuído pelo mundo, não é, que é aquilo que eu falei, cinema, música e canção, literatura, como seja, essas coisas, elas vibraram, correram mundos e tal, eh, e que essas imensas possibilidades, antes de que elas fossem reguladas pelos princípios da mercadoria, houve um interregno em que os meios apareceram. Esses meios são colossais, são maravilhosos, são incríveis, os meios modernos que foram criados de possibilidade, incluindo as redes digitais, cujas possibilidades são imensas. Mas essas já vieram reguladas ou já foram rapidamente capturadas por uma captura que se deu nesse processo, que foi simplesmente ordenar o circo segundo os princípios da mercadoria, do capital, e fazer com que isso fosse regulado, distribuído e restringido conforme essas ordens. Então, aquelas possibilidades que se anunciaram, elas se perderam, né, e a gente hoje está com um domínio, né. Por um lado, o domínio de uma máquina de dispositivos que está toda parte, então não vamos, nos cansar com isso agora. Mas também, né, com o fato de que voltou uma solenidade de outro tipo, um negócio de levar à risca, de tomar os valores como prontos de antemão, como posições que você afirma antes de qualquer coisa, ou seja, que é diferente da poesia enquanto exploração do que não está dito, do que não pode ser dito, mas ainda assim é atravessado, dito, não é? Aberto como possibilidade, etc. Então, hoje tem, e através das redes, isso muito fortalecido, uma tendência que tudo já esteja, que a pessoa introjete princípios, valores, normas a serem alardeados de qualquer jeito, antes de se confrontar com a possibilidade, com a abertura para o que não está dito, que é sempre outro, né. Então isso aqui é um estado de coisas que ficou, que se instaurou em grande parte, e que é uma tendência. Eu não fico martelando, em suma, falando disso. Eu acho que o contrário é afirmar outras possibilidades de vida e continuar fazendo isto. E Paulo Leminski é um antídoto para isto. Quer dizer, Paulo Leminski, a escolha, parabenizo a Flip, a escolha significa alguma coisa que dissolve estereótipos, dissolve clichês, dissolve esse princípio, essa tendência a ter as coisas já ditas de antemão, já afirmadas de antemão, já categorizadas ou classificadas e tal. Ele é um desclassificador, né, no melhor sentido em que a poesia faz isso. E já voltamos para a nossa conversa. E também, com o apoio da CBL, a Câmara Brasileira do Livro representa editores, livreiros, distribuidores e demais profissionais do setor, e atua para promover acesso ao livro e a democratização da leitura no Brasil. É a agência brasileira do ISBN,
e possui uma plataforma digital que oferece serviços como ISBN, código de barras, ficha catalográfica, registro de direito autoral e carta de exclusividade. Zé Miguel, a Alice falou aqui da bomba, falamos de pós-guerra, dessa mudança dos meios de comunicação de massa. Tem um dado assim interessante que é o Leminski é alguém com 20 anos, pensando num cerco mais próximo brasileiro, é alguém com 20 anos quando temos um golpe militar no Brasil. E que vai viver sua vida adulta toda, né, coincide praticamente ele com a redemocratização. O Leminski morre em 89, logo depois da gente ter a Constituição vigente sendo promulgada. Então é um ciclo muito curioso que é dessa geração, né, a gente está falando das pessoas que estão completando 80 por agora, mas são pessoas de 18, 20 anos. Ele viveu metade da vida sob É, a ditadura militar e justamente o período em que a gente faz a nossa formação, né? sim. Não é feita por escolas e tal. A gente agiliza isso, mas eu te interrompi, né? Não, É só que para dizer que tem assim, umas emoções no a meio. ponte entre isso e o que o Zé Miguel falou, é que assim, esse não é a ditadura militar no Brasil, infelizmente, não é um assunto do passado, né. Então a volta de um poeta vivíssimo como esse é Também. ainda Mas aí sobre isso eu tenho uma sensação, eh, que que é a seguinte, essa geração dos anos 60 que a que aparece com essa força toda e que atravessa todos esses anos e aos 80 estão magníficos, potentes criativamente, tudo isso, é uma geração que se formou num raro interregno democrático no Brasil. A ditadura veio, mas acontece que de 45 a 64 foram raros 20 anos de democracia no Brasil. E de escola pública. Isso aqui eu digo, repito, reafirmo. 20 anos de democracia e de escola pública. Só isso permite pensar que, de repente, quando se abriram os festivais da canção, garotos de 23, 24, 25 anos pensavam o Brasil, faziam canções incríveis. Muitos. Não é? Tudo isso estava acontecendo. É o fenômeno inexplicável do talento ou da conjunção de talentos, mas é uma possibilidade que existiu no Brasil, enquanto tem alguma coisa na formação prévia, anterior até você chegar à vida adulta, que acho que foi fundamental para essa geração e acho que é para mim, é para a sua, para a minha escola pública foi absolutamente fundamental. Tudo que eu faço, tudo que eu aprendi, tudo que eu estou, é graças à escola pública. Isso faz uma diferença brutal num país onde depois a escola pública, e isso se dá através, ao longo da ditadura, é talvez o trabalho mais profundo de sabotagem da vida no país e consiste nessa coisa de desqualificar a escola pública, de maneira que quem pode vai comprar ensino e as crianças vão se formar numa escola onde claramente a escola é um privilégio que elas têm em detrimento daqueles que não estão ali. E o professor, de certo modo, é uma figura que está paga para servi-los. E quanto mais isso quanto mais a escola é privilégio, mais a afirmação desse lugar, isso tem consequências imensas. E, então eu acho que houve uma coisa geracional no Brasil, de maneira que a ditadura veio, mas em 64 a 68 foi o período mais forte da cultura brasileira no século XX. Os 4 anos que estão entre 64 e 68, antes do AI-5, que veio aí para acabar realmente com essa festa, mas que era a expressão dessa fricção entre este Brasil, que continua estando aí, continua querendo, né, dar esse golpe e continua armando esse golpe está diariamente sendo tramado de diferentes formas, não precisa ser do modo como eles tentaram há pouco tempo, mas tem uma afirmação de um Brasil que quer continuamente impedir
transformações, e tem alguma coisa de uma poderosa cultura no Brasil que se deu, que se dá quando você abre essas fronteiras, né. E então, acho que essa geração de que estamos falando, desses fenômenos que estamos falando, eles passam, eh, por esse momento histórico. Vamos dar uma salva de palmas para você. Obrigado. Eu agradeço e recebo essas palmas, mas gostei também daquele silêncio que se fez, né. Eles são forte, aquele é forte, aquele silêncio. Eh, Começar pela Alice. Outro dia me perguntaram, a pergunta mais difícil que me fizeram, acho que foi naquela papo com o pessoal da livraria: "Que livro do Leminski você indicaria para quem está chegando agora?" Porque o Leminski, para nossa sorte, tem novas gerações de leitores chegando o tempo todo, outra vai se fazer agora e isso não para. Eh, por onde entra na obra do Leminski? Caprichos e Relaxos. No Caprichos ele estava colado na vida, ele estava quando eu digo colado na vida é porque eu sinto que desde o Distraídos Venceremos, começa a haver uma separação entre ele e a vida. Ele começa a ficar cada vez mais no mundo das ideias. No Lavian Close, inclusive, ele chamava de parnasiano chique. Os poemas que foram para o Ex Estranho é porque não eram parnasianos chiques. Mas aí parece que ele realmente já está se despedindo. Já não está mais envolvido. Mas o Caprichos e Relaxos é bem isso. Eu acho que ele serviu para aquela geração, mas serviu para a próxima geração. Você falou na hora assim, o Toda a Poesia foi uma surpresa para todo mundo. Eu vou dar uma de blasé, mas para mim não foi. Foi o Zé Miguel que falou. Ah, não, Falei sustento. Eu escrevi um dos textos do livro sobre Leminski, a canção. Eu participei da preparação do livro. As pessoas na editora, eu quero me referir, faziam um livro, entendeu, mas elas não imaginavam que o livro venderia imediatamente 75.000 exemplares. Essa quantidade, essa potência de resposta estava fora do, vamos dizer, da perspectiva, da expectativa daquilo que se esperava para aqueles livros, que seria excelente que tivesse vendido muito menos do que você. isso, mas Tudo bem. Eu não sei porque que eu achei que foi ele que falou. Não, mas eu juro para você que eu mas imaginava. você está Por quê? fora de tudo. Quando eu digo assim, Não, você sacanagem. sim, fora. Você está, eh, né, eu não incluo te incluo fora dessa. Viu, Zé Miguel? Ligaram pra Alice e falaram: "Olha, vendeu 75.000." Ela falou: "Só?" Não, mas eu digo isso porque a minha surpresa foi antes, bem antes. Assim, o louco é que o Paulo nunca usou um computador na vida. É muito louco pensar isso, né? E aí eu comecei a perceber nas redes que a poesia dele estava pipocando. E não tinha livro dele de poesia no mercado, porque deu aquele imbróglio com a Brasiliense depois da morte do Caio. Aí os livros foram esgotando e não foram sendo reeditados, mas também não liberavam para eu tocar por outra editora. Foi uma dificuldade. Foi uma dificuldade. Você percebeu pelas Mas nas redes ele estava vivíssimo. Ele estava presente o tempo inteiro, eu entrava e estava lá ele, eu dizia: "Gente, É. o que que é isso?" Aquilo é E eu acho que é tudo isso que a gente estava falando antes, desse mix que ele fez, da poesia mais sofisticada e inovadora que era a poesia concreta, junto com uma certa coloquialidade que a poesia marginal trazia, mas ao mesmo tempo com uma erudição, e com uma acuidade na vida, assim, era
É isso que quando eu falei que eu sinto que nos livros ele vai se divorciando da vida, é porque ele começa como um leitor da vida mesmo, assim, como se o poeta que veio aqui para falar a vida, sabe? Toda ela, assim, do louco do bairro Puxa, agora deu. É tanta coisa aqui. Mas principalmente a palavra, né? Coisas da linguagem. A grande musa do Paulo sempre foi a palavra, né? Já ouviu falar em POD? Impressão sob demanda? Nossos parceiros no livro são a referência dessa tecnologia no Brasil, que permite vender primeiro e imprimir depois, reduzindo custos com estoque, armazenamento e distribuição. Com o POD da Livro, você disponibiliza 100% do seu catálogo, sem perder nenhuma venda. Isso é em todos os livros. Você falou do Caprichos e Relaxos, agora tenho conversado sobre o Lemis por aí, e aí falam, não, mas o sucesso desse livro, eu sempre sou o chato aquele que conheceu a banda antes. Não, bom mesmo foi o primeiro disco, porque eu falo sempre assim, ele fez muito sucesso quando aparece pela Brasiliense, porque É. o Caprichos e Relaxos da edição da Brasiliense foi reimpresso sucessivamente na época, e entrou na época numa coisa gigantesca que eram os círculos de leitura, os menos jovens aqui vão lembrar daquela revistinha que chegava em casa, que você escolhia o livro, o Leminski saiu naquela coleção que tinha lá Bandeira, Goulart, eram umas figuras gigantes e tava lá o Caprichos e Relaxos já, então não é são ondas É. da recepção do Leminski, de acolhimento, digamos, do público, dos leitores à obra do Leminski, que são muito curiosas, muitas coisas, né? O Guerra Dentro da Gente é um livro também, ele foi adotado e tal, mas é um livro que tem uma infinidade de reimpressões, assim. É. O que mais, antes do Toda a Poesia, o livro do Paulo que mais tinha vendido é o Guerra. Guerra É Dentro da lindo. Gente. Guerra Dentro da Gente. Então, Guerra Dentro da Gente, eu quero contar isso, que eu um dia fui ler para as minhas filhas, assim, na altura de 12 anos, 10 anos, assim, à noite você começa a ler, vai ler alguma coisa e tal, e então fui ler Guerra Dentro da Gente. E aí começamos, e absolutamente elas não queriam mais que parasse com aquilo, e a gente atravessou elas de olhos arregalados, quer dizer, ouvindo tudo aquilo, até o fim do livro. A gente leu um livro inteiro ali, tudo parou, e é um momento, assim, eh, inesquecível da nossa relação, essa passagem por Guerra Dentro da Gente ali. Depois isso se repetiu com netos e tal, virou uma tradição na família, mas tem a ver é verdade. E isto com essa coisa de adesão à vida, né, de que você está falando, e que me toca muito esse outro lado que você diz dele ir se afastando, de ele ir para um lugar que talvez esteja ligado a essa sensação quer dizer, de quem morreu muito cedo e de saber que isso vai acontecer ou de saber que isso está acontecendo, eu não sei bem, mas você sugeriu alguma coisa assim, e eu eu sinto isso porque, eh, ele me a gente fez algumas parcerias, né, poucas, mas muito significativas para mim. Numa, quando nós nos vimos, né, na entrada do show de Moraes Moreira, e ele me deu poloneses e fez um círculo ao me dar, num poema que é uma tradução que ele fez do poeta polonês Adam Mickiewicz, e que o poema é um fragmento que diz: "Choveram-me lágrimas limpas, ininterruptas", e que então eu musiquei como uma mazurca chopiniana, né, e recebi como um presente de polaco para polaco, né, porque isso é uma coisa muito, uma ligação, porque forte, meio inexplicável, mas de quem nós temos a mesma etnia, pode-se dizer, que são polacos, imigrados para o Paraná, não é, e onde se miscigenam, né, somos assim, nossas filhas, Yara
e estrelas são parecidas, como se fossem irmãs, não é? Eh, e as polacas. E ele, ao fazer esse círculo em torno daquele poema, tinha uma trocava alguma coisa não dita, mas, muito profunda entre nós, que é a perda de um filho, né, que é uma experiência de vocês e uma experiência minha, é como se ele passasse essa coisa que está ali na canção e, portanto, a dor dessa, eh, e que depois, a gente se encontrou, fez outra canção chamada Sinais de Haikais, e mas, ele por telefone me passou uma canção, uma letra que dizia: "Subir, subir, subir no", hã? No alto de uma quando a gente canta, a gente sabe, quando a gente fala, a gente não pode mudar. Mas era uma coisa subir, subir mais, subir além, além de toda dor, além de toda Não sei o que ali. além de toda a dor desse mundo, eh, era uma coisa um desejo de subir, de sair É, desse mundo. é aqui. Subir no raio de uma estrela, subir até sumir no brilho puro, subir mais, subir além. Além de toda a treva, de toda a dor, além de toda a treva, de toda a dor deste mundo. Isso. Então, isso, depois eu relacionei ao musicar com um outro poema que diz: gardênias e hortênsias, não façam nada que me lembrem que a este mundo eu pertença. Deixem-me pensar que tudo isso não passa de uma terrível coincidência. Esse é um poema incrível, né, cáustico. O poema é este: "Me inclua fora desta, me inclua fora deste mundo", né. E ele diz ao mesmo tempo, é alguma coisa que faz parte desse movimento, não é, de de relação com a vida, de negociação, né, que é uma afirmação da saída, o encontrar a saída, né. Eh, Pois fiz mas um pacto com meu corpo, nunca fique doente. Quando você quiser morrer, eu deixo. pois é. E outro, fiquem vocês com a realidade, esse baixo astral em que tudo entra pelo cano. Eu quero viver de verdade, eu fico com o cinema americano. Então, mas esse ainda está brincando por aqui, né. Agora esse Subir Mais é brincando por lá, nas estrelas, né. E na e isso é uma coisa, pungente, né, que existe na poesia do Leminski. Essa é uma relação muito vital com a vida, sem pleonasmo, né, que é verdade, e ao mesmo tempo uma relação e uma precisão de negociar com a morte, eu digo, com o afastamento da vida, com essa E de continuar brincando de nisso, continuar né? brincando, na Porque verdade. esses livros, o o De Stars Venceremos um pouco menos, mas eu já leio muita coisa ali triste, tem sempre um fundo meio amargo nos poemas, mas no La Vie en Close, no Ex-Estranho, aí isso transborda. Só que ainda assim, o jeito como ele fala é sempre um jeito desse mesmo cara que, pô, meu livro vai chamar Catatal, porque É, ninguém sabe o que significa, pode ser um cara pequeno, pode ser um livro grande, pode ser um negócio, meu livro vai chamar Caprichos e Relaxos. Essa mesma figura, aí chega é o tom do Um Homem com uma Dor, é muito mais é, elegante, caminha, exatamente. né, tem essa Itamar coisa, né, tem uma negociação com a Itam dor. Itamar também, né, os 2 morreram jovens, né, digamos, jovens, assim, muito antes do que esperaríamos. E tem uma coisa, que é um saber desse real, né, mas e de brincar com ele, e que você acabou de dizer, quer dizer, a dor elegante, quer dizer, musicada pelo Itamar, mas quando, eh,
Paulo Leminski morreu, também novamente na Folha de São Paulo teve os vários depoimentos e tal, as pessoas falam alguma coisa. E Itamar disse isso é uma pérola da sabedoria, né, do olhar, o que é o mais fundo, né, da dor, mas do milagre da existência, num xiste poético maravilhoso, que é o que Itamar diz ali. E diz assim: Leminski, aqui é Beleléu, não fui no enterro teu, também não irás no meu, estamos quites, adeus. E, e isso é incrível. Do bom. Opa! Por que vida, ou são as 4 biografias, chama vida? Uau. Peraí, Porque são 4. Mas eu fiz, né, mas isso tudo ele já tinha pensado. Ele tinha pensado em juntar as 4 biografias num volume só, e o nome foi ele que escolheu justamente com esse argumento. Não vai isto é vida. São 4 expressões de vida. Ele fala esse projeto numa entrevista, né? Que ele menciona que essas 4 biografias, quando ele escreveu lá nos anos 80, quando saem em seguida, talvez ninguém tenha falado, mas espera aí, mas por que Cruz e Souza baixou Jesus e Trotsky, né? Mas aí numa entrevista anos depois ele mesmo menciona, eu penso em juntar as 4 num livro chamado Vida, né? Eu acho que tem isso até na edição do Vida, de que ele fala, são as 4 E formas mais no incríveis, né? Que a prefácio vida que eu pode... fiz, Sim, porque foi eu que organizei, afinal, né? sim, No prefácio que eu fiz, eu tenho a minha leitura disso aí também, né? sim. Porque são 4 exilados. Assim como ele se sentiu um exilado, são 4 exilados. Jesus nem era desse mundo, né? Começa por aí. O pobre do Cruz e Souza, ele não era aceito pelos brancos porque era preto e não era aceito pelos pretos porque tinha uma formação de branco. Baixou, foi para a estrada. Quer dizer, não é tão exilado assim, mas Jesus baixou. Aí o Trotsky. Bom, o Trotsky. Mas o Trotsky, eu fico entregando as coisas, mas o Trotsky não é bem a biografia do Trotsky. A Áurea um dia falou para ele, pai, preciso falar da Revolução Russa na escola. Ele falou, vou escrever o livro para você. E aí Tô com um tempinho aqui, eu vou Aí fazer. voltava, não, ele deu uma explicação sumária, ele falou, mas vou escrever para você. E escreveu o Trotsky, mas o Trotsky como leitmotiv da Revolução Russa. É uma aula sobre a Revolução Russa, esse livro. Incrível. Não é no Trotsky que tem um comentário sobre os 3 irmãos Karamazov como sendo as 3 faces da Rússia, né? É isso, né? Que é uma coisa incrível, linda sobre a Rússia, que estão nos 3, né? Um é o místico conservador Alyosha, voltado para o passado, a tradição. O outro é o cosmopolita europeu, né? Quer ser Europa Ocidental. E, é, e Alyosha. Eu lembro o nome do coitado, do filho coitado, que é Esmero de Jacob. Não tem como não lembrar do Esmero. isso, gente. E tinha um trabalho incrível, tanto nas... Jean Dmitri e Alyosha. Isso. Aí, E Dmitri é essa impulsão, né? E a Revolução Russa, de certo modo, ela vem da impulsão de um, né? De certo modo, da coisa cosmopolita do outro, mas é afinal dominada pelo ditador, vamos dizer, do fundo autoritário russo. tem uma coisa, uma amarração entre esses trabalhos todos do Leminski também que foram feitos em pouco tempo, eu acho, se você pensar da segunda metade dos anos 70, que ele está escrevendo os livros que virariam Caprichos e Relaxos.
depois as biografias e as traduções, e eu sempre chamo atenção para um aspecto das traduções. Ele sempre escreveu pós-fácios que depois até foram parar nos anseios e ensaios crípticos, que vinculavam a qualquer uma, seja o Petrônio, o John Lennon, o Mishima, ao mesmo caldo cultural dele, da poesia dele, né. Então, as biografias também têm essa aproximação. Então, olha para o Trotsky, pensa a Revolução Russa, mas está pensando nas questões do seu tempo, da possibilidade ou da impossibilidade de revolução do seu tempo. Jesus é quase que uma figura dos anos 60, né, o Jesus é uma figura contracultural, o Jesus que ele desenha. O Basho também é uma figura, tudo muito colado na experiência que ele mesmo viveu. Cruz de Souza é o Gil, né, fala isso. O Basho ele vai dizer que o grande haikai brasileiro são os sertões e passa paz, imagina o espanto que é, né, fala: "Mas como assim?" "É isso", ele falou: "É isso aqui, né, os sertões". Então tem um cuidado muito curioso de amarrar. O Guerra Dentro da Gente tem poemas que são colocados dentro da gente, que estão no aquele "Aqui nessa pedra alguém sentou para ver o mar não parou para ser olhado, foi mar para todo quanto é lado". Esse poema tá antes no livro, e ele vai aparecer lá. O Metaformose tem várias coisas que ecoam tanto o Catatal quanto outros poemas, né. É uma amarração, então quando a gente olha para os livros de 88, 89, os poemas com esse tom de despedida, mas parece alguém que estava se despedindo, estava fazendo a coisa, tinha que amarrar tudo, né. É muito curioso, assim. Você sabe que eu acho que esses 3 personagens aí tá funcionando. Não é só a base da Revolução Russa não, é nossa, da humanidade, pensando bem, né, porque um é espírito, o outro intelecto e o outro é o impulso, o Gente, muitíssimo obrigado. Obrigado de novo, Alice e Zé Miguel. Eu pediria uma salva de palmas para esses 2 convidados incríveis. E no nosso momento MVB América Latina com Ricardo Costa. Tudo bem, Ricardo? Fala, Fábio, tudo bem? Tudo bem aí, pessoal? Tudo ótimo. Ricardo, temos uma novidade, é isso? Temos uma novidade. Ah, ano passado, quando eu comecei a trabalhar com a América Latina e não só Brasil, né? O propósito dessa mudança foi unificar a equipe, unificar o trabalho, unificar o time que atende a América Latina. A gente está crescendo, estamos no Brasil, estamos no México, e agora estamos em conversa com mais 3 países. Ah, bacana, logo logo a gente vai crescer esse nosso nossa base de dados aí, e as informações vão estar cruzando de país para país, e os livros vão ficar cada vez mais encontráveis, com o trabalho de metadados que as editoras fazem, os nossos clientes fazem também. E, e essa unificação, claro, começou pela equipe. Agora a gente está unificando também algumas coisas de plataforma. E durante o mês de julho, nós vamos fazer a unificação das nossas redes sociais, né? Facebook, Instagram, X, LinkedIn, e YouTube. E hoje tem um para o Brasil, um para o México, em cada um desses daí, vão se transformar ou vão mudar em América Latina. Então, o convite hoje é para que o pessoal fique ligado aí nas nossas redes, acompanhe a gente de perto aí, que vocês vão começar a receber posts e informações onde que vocês vão encontrar agora as novas redes da MVB, e vão começar a ver também posts bilíngues, português e espanhol, né? E um pouco mais de informação internacional, inclusive é, trocando notícias e sabendo que alguém está fazendo lá fora, o que a gente está fazendo aqui vai lá para fora, né? Então tem um pouco mais de troca de informações.
É isso aí, essa é a novidade desse mês. Muito bom. De qualquer jeito, eu tenho os links aqui. Se você não seguia, já aproveita, já segue lá nas redes sociais. Mas muito bom também se ficar mais informado no mercado da América Latina. Valeu, Ricardo. Um prazer, Fábio. Abraço aí, pessoal. E este foi o episódio 378 do podcast do PN. Obrigado a você que nos ouviu. E sempre temos um programa novo toda segunda-feira. Até semana que vem. Edição e apresentação de Fábio Errara.